Então, vamos lá para nossa emenda. Peguei já o meu fio aqui, as duas partes. A primeira que eu mostrei para vocês, no qual eu faria a emenda. Se você ficar na dúvida, volta um pouquinho o vídeo naquela parte aberta, onde tem os 4 retângulos juntos, para você entender, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, olha, do lado de cá, essas duas laçadinhas já para iniciar a emenda. E lá do outro lado é fácil, porque o acabamento em pontos, correntinhas, ó, dá para ver certinho. Vem com a agulha, com a linha, puxa. E eu vou trabalhar essa emenda em pontos baixos também, tá bom? O primeiro aqui normalmente vai ser a correntinha mesmo, né? Porque ele não tem o apoio. E o próximo, se você ficar na dúvida, é só você vir na direção do ponto, ó. O ponto tá lá do outro lado, introduz a agulha na direção dele. E faz o ponto baixo. Depois, o que sobra aqui, nós vamos colocar para dentro e arrematar, não se preocupe. Tá bom? Então, é bastante simples. A emenda, a forma de emendar, né? Só é um pouquinho complicado entender a subida das partes, das laterais, né? Mas você consegue, vai dar tudo certo. Eu confundi e fiz ponto baixíssimo. É ponto baixo, tá? Porque ela vai ficar com um volume mesmo na emenda que dá um super charme na bolsa, ok? Já vou mostrar mais no detalhe para vocês. Então, olha, como eu disse, você vai trabalhar na direção do ponto que está lá, olha só, o ponto correntinha. Então, vem com a agulha na direção dele e introduz a agulha desta forma, ó. Passou do lado de cá, do lado de lá e trabalha o ponto baixo emendando essas laterais. É bastante simples. Já dá para ver como fica, ó. Fica assim, com uma onda mesmo, com uma parte bem saliente, né, da emenda, olha. Tá vendo? E aí você vai fazer esse trabalho de emenda em pontos baixos até aqui, até acabar essa parte, os 23 pontos, tá bom? Faz até aqui. Quando chegar aqui no último ponto, eu volto com vocês para subir a outra lateral, continuando aqui, ok? Então, faz daí, do jeitinho que eu ensinei, pegando o ponto na direção do ponto que está lá, olha, que facilita desta forma, e faz o seu ponto baixo. E aí vai ficando assim, tá bom? A gente já se encontra aqui no final dos 23 pontos. Então, vamos lá. A primeira parte da emenda, até aqui, ok. Agora, continuando, é só emendar esta parte nesta parte. Então, tá assim, né? Você fez essa união. Agora, nós vamos unir esta lateral com esta. Sendo que, fazendo esse desenho, essa união, um lado vai ficar maior que o outro. É o desenho da nossa bolsa e aqui está a alça, que depois nós vamos emendar o outro lado que está solto. Então, essa emenda vai vir até aqui, até onde acaba essa, tá bom? Então, você vem aqui e vai continuar fazendo pontos baixos de emenda, que essa parte de fora mesmo da nossa bolsa vai dar um detalhe super bonito. Junta assim, ó, bem juntinho, e aí você vai fazer um ponto baixo aqui neste vão, um neste, um neste, um neste. Entendeu? É super simples. É só introduzir a agulha de um lado e do outro e seguir fazendo pontos baixos de emenda. Pode ser eles mais apertadinho para ficar uma emenda bem bonita.
mas não a ponto de retrair, tá bom? Só não vai deixar largo mesmo, vai deixar ele firme, uma emenda firme. Então, faz daí, eu faço daqui, não tem segredo, é só ir pegando um lado e o outro, fazendo ponto baixo, até aqui, quando acabar esta parte, que aí não vai ter mais como emendar, que vai ficar só uma aba sobrando lá. Então, você para aqui, eu já volto com vocês. Bom, então vamos lá, terminei a emenda. Nós fizemos essa primeira aqui, que foram os 23 pontos, depois nós unimos as duas laterais, começamos unindo, né? E o total deu de 50 pontos baixos nessa emenda, tá? Chegando aqui no meu último ponto, eu vou cortar o meu fio uns 10 centímetros, tá bom? E aí depois a gente vai arrematar esses fiozinhos que sobraram. E aqui, lembra que eu falei que ia sobrar na subida? Sobraram 21 carreiras, tá bom? Então, olha, só para você lembrar lá naquela parte que eu coloquei as peças, essa estava assim e essa assim, que nós acabamos de unir. Depois tinha outra assim e outra daqui para lá, tá? Então agora vamos pegar essa daqui, que é a que tem a alça virada lá para fora, tá? Essa alça tá virada lá para fora. Vamos pegar essa parte e emendar a partir daqui para cá. Então vou virar, tá? Só tô mostrando assim para você localizar a posição que eu te mostrei lá na mesa. Então vou virar aqui, tá bom? Que agora nós vamos trabalhar a emenda a partir daqui da primeira emenda. Então une esse lado com esse lado. Vamos até dar um nó aqui, ó, nesses dois, que assim já junta bem o início certinho. Um nozinho, uniu, um nozinho, um segundo nozinho apertado. Pego o meu fio, venho aqui e novamente vou pegar os pontinhos aqui bem na pontinha do início desse trabalho e os meus dois do outro lado. Assim, venho com o meu fio e vou fazer meu primeiro ponto baixo aqui. Feito, você pode pegar e amarrar também aí o outro fio e depois nós vamos levar eles todos lá para dentro e arrematar, tá? Então tá. Agora continuando, olha só. Os pontos estão lá. Para você não ter dúvida, é só você ir na direção de que está o ponto correntinha do outro lado, exatamente como fizemos da primeira vez. E segue fazendo pontos baixos de emenda por fora desta bolsa. Fica na dúvida, localiza lá. Já trabalhei aquele, agora é esse. Mesma coisa, segue fazendo. Quando chegar aqui no final desses 23 pontos, eu volto com vocês para fazer a subida da outra lateral, tá bom? Que nessa parte nós trabalhamos o fundo da bolsa e depois na sequência as laterais, tá bom? Então, para não ficar nenhuma confusão, vamos fazer até aqui essa sequência de 23 pontos baixos e eu volto com vocês aqui. Então, cheguei aqui, olha só, no final dos 23 pontos e vou unir este lado com este lado, mesma coisa, tá bom? Agora nós sabemos que são 50 pontos baixos, sendo que vai sobrar ali no final 21
carreiras. Aí, se você quiser, para não ter erro, já conta aqui 21 carreiras, coloca um marcador para você saber onde vai terminar a sua emenda, tá bom? Segue fazendo. Vou fazer um pouquinho aqui com vocês, que é da mesma forma. Então, ponho aí o desenho com desenho, vem aqui, introduz a agulha, vazando de um lado, do outro, puxa, faz o ponto baixo e segue fazendo 2. Pode contar para você não ter erro. E são 50 pontos baixos de emenda. 3, 4. Eu não vou fazer todos com vocês para não ficar repetitivo, mas eu volto mostrando todas as coordenadas de emenda certinho para formar o desenho. Para formar o desenho lindíssimo dessa bolsa. Que a parte mais complicada é a emenda mesmo, mas com atenção você consegue fazer. Segue fazendo pontos baixos, os 50 pontos baixos dessa lateral, e a gente já se encontra lá no final para arrematar e iniciar mais um lado, tá bom? Até já! Olha só, já cheguei aqui no final de mais uma emenda e fiz meus 50 pontos, sobraram meus 21 pontos, tá bom? 21 carreiras, tá bom? Então vem e arremata, eu já cortei também 10 centímetros do meu fio, não precisa ser maior do que isso, é o suficiente para depois a gente levar lá para dentro e arrematar. Agora, então o fundo tá ficando assim, olha. Vai formar um X aqui, ou um mais, dependendo da posição que você olha. E aí eu vou abrir ele aqui deste jeito assim, ó. Pra você entender onde vai a próxima emenda, tá? Então lembra que eu coloquei as 4 partes. Uma é essa, a outra é essa e a outra essa daqui. E essa última que falta, então ela vem assim. Aqui. Tá bom? Ela emenda deste jeito aqui. E agora o que nós vamos fazer? Tanto faz escolher este lado ou este, porque vai ter que fazer primeiro. Deixa eu mostrar melhor para vocês. Como este é o último, solto, porém ele vai ter emenda deste lado e depois para este. Você vem aqui, escolhe onde você vai começar, daqui para lá ou daqui para lá, tanto faz. Vai fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Começa aqui na pontinha, vem até aqui, depois une essas duas partes, os 50 pontos. Depois volta, arrematou, volta, vem e faz o outro lado, os 23 aqui e essa parte com essa parte, os 50 pontos, tá bom? Eu vou fazer daqui, depois eu volto com vocês para iniciar a emenda da alça. Pessoal, olha só, terminei todas as minhas emendas. Quando você terminar todas as suas emendas aí do jeitinho que eu expliquei, então a sua alça vai sobrar para emenda e vai ter as duas pontas sozinhas para você colocar a sua alça. Como você vai saber o lado certo? Então, a sua alça saiu da parte de dentro, tá? De dentro da bolsa. Olha, vamos dizer assim, não a parte de cima, tá bom? De dentro. E aí você vai buscar o lado que também está para dentro, de frente com a outra ponta. Assim, tá certo? É claro que se ela tivesse aqui, a outra parte seria a parte de dentro, mas ela ficou para dentro desta ponta, nesse sentido. Então você vai buscar o lado esquerdo dela, que vai fazer assim, ó. E vai unir os seus pontinhos aqui. Eu já fiz de um lado, mas eu vou fazer o outro lado com vocês. Então, virando aqui, ó, vamos localizar a parte que falta. Então, a minha alça tá à esquerda, na parte de dentro da bolsa. E a abinha que está do lado, então,
eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que unir assim, na parte de dentro, como eu disse, né? Assim, para ficar igual o outro lado, que nós fizemos já direto da peça. Espero que não fique confuso para vocês. E agora, nós vamos unir assim. Então, essa é a parte certa, já achei o lado certo, e esse é o avesso. Aqui é o lado certo e esse é o avesso. Junta lado certo com lado certo assim, e vamos emendar de uma forma bastante simples, tá bom? Então, nós temos 5 pontos, né, na nossa agulha. E aí você vai contar aqui, ó. Esse aqui que é o último ponto. 1 ponto, 2, 3, 4, 5. Então, é aqui que nós vamos iniciar a emenda. No 5º ponto, tá bom? Minha alcinha caiu, deixa eu ver se eu vou colocar do lado correto para não costurar errado. Isso, assim. E aí eu venho aqui e vou trazer o meu fio, que eu deixei uma sobrinha aqui, e eu não tenho certeza se eu falei para você deixar uma sobra. Foi até pequena, que eu cortei quando eu terminei, mas o tamanho de uns 15 centímetros a 20 já dá para você fazer a emenda direto. Se você não deixou uma sobra assim como eu, não tem problema. Pega aí 30 centímetros de fio, passa aqui entre um lado e outro e dá um nó. Depois a gente arremata, como nós vamos fazer com esse aqui também. E aí é só você vir agora no segundo, pega aqui, ó, as 2 laçadinhas, as 2 daqui e as 2 de lá. Assim nós faremos a nossa emenda. Bem simples, apenas passando o fio por dentro desses pontos. Puxou para cá, joga para lá e vai para o próximo. Puxou, passou pelos 4, joga para lá e vamos para o próximo ponto. É bem rapidinho, são só 5 pontos. E agora o último. O último ponto de um lado e do outro. Esse aqui tá bem apertadinho, que é lá o início, né? Aí, vou fazer assim para dar uma largadinha e o fio passar tranquilo. Passou. Fechou. Olha como fica do outro lado, assim. Vamos dar 2 nozinhos aqui. 1 e 2. E aí, para arrematar o barbante, eu não faço igual o fio de malha, conduzindo ele. Você pode até fazer assim, tá? Conduzindo ele. Eu venho e trago ele na laçadinha mais próxima aí. Deixa eu pegar uma agulha menor, que é mais fácil. Então, eu gosto de mostrar assim, porque muita gente tem dúvida em relação ao arremate, né? E aí eu pego e divido o fio em 2, assim, ó. Então, esse daqui é um fio 6, ele tem 6 fiozinhos, 3 para cada lado. Eu passo 3 desses fios numa laçadinha mais próxima que tiver aí. E dou 2 nozinhos. Aqui tá do lado de dentro da bolsa, tá bom? 2. Aperto bem e venho com a minha tesoura e corto bem rente, tá? Olha, fica assim. Não vai desmanchar, tá bom? E faço isso com todos os fios, com todos, tá bom? Vamos arrematar direitinho todos os fios. Esse daqui, ó, que ficou para fora da bolsa assim, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos trazer ele para dentro da nossa bolsa, ok? Então, também venho aqui numa laçadinha próxima. E já conduzo ele para arrematar
por dentro da bolsa. Então, puxei ele para dentro. Então, eu venho aqui e repito aquele processo. Escolho aí uma laçadinha próxima. E aí, como tem vários fiozinhos pelo trabalho, não tanto assim, mas tem vários, eu não vou mostrar arrematando um por um. Aqui já é o suficiente e você pode repetir o processo em todos eles. Eu apenas vou mostrar, por exemplo, esse que estava para fora, a diferença que o outro que eu já amarrei e saiu do lado de dentro, né? Então pega e dá 2 nozinhos. Então eu gosto de mostrar para ter certeza que é feito desta forma e não tem o risco de desmanchar, tá bom? Se você quiser, você pode vir conduzindo ele mais para baixo, não tem problema. Está seguro, não vai desmanchar, tá bom? Aí, aqui embaixo, sobraram os fios assim, olha, que foi onde nós começamos toda a emenda, né? Começou um lado, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Então é só vir com a nossa agulha lá por dentro. E aí você vai trazer, obviamente, bem próximo de onde tiver cada fio. Você traz eles para dentro, conduz eles para dentro, um a um. E aí, lá dentro, você vai fazer esse arremate da forma que eu acabei de mostrar. Aqui ficou um apenas, então o que eu quis dizer, ó, não vamos trazer assim, ó, pro mesmo vão. Vamos trazer um vãozinho que esteja bem próximo ao fio para não modificar o seu trabalho, mesmo que seja o fundo da bolsa. Vou aproveitar para mostrar como ficou o fundo da bolsa. Então ele fica esse X, né? Olha, é o fundo da nossa bolsa. Ela está pronta. Eu vou arrematar o restante dos fiozinhos e já volto mostrando o resultado final para vocês, tá bom? E esse foi o resultado da nossa aula de hoje. Olha aqui as nossas alças, toda feita em ponto baixo também, assim como a nossa bolsa, e o acabamento, que é o fechamento, né, para fazer a união dos nossos retângulos. E esse foi o resultado. Olha só, o fundo dela fica assim, com esse formato. Lembra que eu falei em mais ou em X, depende do ângulo que você olha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder a próxima aula. Compartilha, curte, deixa seu like e o comentário aí pra mim, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!